a cidade passou por esse período e aí se moderniza de fato quando entra nos anos 50. Eu acho que o edifício Oceania é um marco da arquitetura da Bahia. Não há quem não goste da Oceania. Antes de ontem, por exemplo, que foi um domingo, eu saí para caminhar um pouco ali pela Barra, depois sentei um banquinho que tem ali em frente ao farol e apreciando a arquitetura da Oceania, vendo que ele já se descaracterizou um pouco com as esquadrias. Sim, sim. Cada pavimento tem uma esquadria diferente e tudo, mas no conjunto eu acho excepcional aquilo. Eu tento fazer o que você fez, fazendo a leitura do prédio, me abstraindo dessas coisas que foram mutiladas, tá certo? Fico ali contemplando a volumetria, as soluções, a preocupação, digamos assim, do acabamento, o fato de ter trabalhado com pó de pedra aqui ou ali, de ter trabalhado com aquelas grades que estão lá inteiras, perfeitas até hoje, porque ele não usou o ferro na beira da praia. Naquela época se conhecia dos materiais e sabia como os materiais se comportavam em determinados meios ambientes. E foi um projeto ousado para a época. Primeiro, ele foi construído durante a Segunda Guerra Mundial, com toda a dificuldade de se importar material. Segundo, foi o primeiro empreendimento imobiliário de vulto na cidade. E ainda não existia essa entidade chamada condomínio. Tiveram que criar uma empresa, na verdade, um SA, onde cada condômino comprava uma ação daquele empreendimento. Então era um acionista, uma cota. As pessoas estão ligadas à arquitetura precisavam conhecer um pouquinho mais isso. Assim como precisavam conhecer a história do Hotel da Bahia, a importância dele para a Bahia, qual era a população quando ele foi feito, porque ele funciona até hoje. Funciona 450 mil habitantes, imagina. E funciona perfeitamente numa cidade de 3 milhões de habitantes. A implantação dele foi a primeira implantação que não ficou na testada da rua, como é a Oceania, não é? Ele em diagonal em relação ao lote, com um jogo de volumes, de jardins, de planos. E diga-se de passagem, tem aos seus pés o maior jardim de Salvador, que é o Campo Grande. O 2 de Julho, o Campo Grande. O Largo do Campo Grande. É verdade. Um prédio significativo, a beça para a Bahia. O edifício Eldorado, na Princesa Isabel. A arquitetura dele era um semicírculo, não completo, mas a parte posterior dele todo é como se fosse uma renda em elemento vazado. É com bogó. Então, a ventilação que entra pelo lado sudeste todo ali, ele cruza todo o apartamento e sai pelo lado oposto, pelo lado que é poente. Outra coisa, além de ele permitir essa passagem de ar, o Combogó, ele funciona como uma renda filtrando o ensolejamento que você tem do lado oposto. Então, ele evita o sol direto, permite a passagem dessa ventilação e tem uma arquitetura linda. Você tem o ensolejamento e ventilação na medida certa. Exato. A partir daí, e um efeito plástico belíssimo. Esses prédios eles contam uma história de um período. Tá certo? Mas logo em seguida nós passamos para uma, digamos assim, arquitetura nova. Estamos fazendo cara nova, então apareceu naquele período uma cara nova de arquitetura. Mais colorida, com revestimento em pastilha, murais dos artistas, né, que antes não tinha. E com uma engenharia, digamos assim, para aquela época, talvez tão inovadora como a que nós estamos vivendo. Então, me lembro digamos assim, do impacto que foi o edifício Politécnico na Bahia. Ah, sim. Foi o prédio referência na Bahia durante muito tempo. Feito Odebrecht aquilo. Foi. E é nessa geração que nós começamos a ter os nossos arquitetos mesmo, assinando o projeto, quer dizer, identificando o projeto de fulano, de ciclano. Aparece Alvarez e Pontual, aparece Berbet Peixoto, Álvaro Peixoto. Então você sente que a arquitetura está andando, está evoluindo, está buscando um novo caminho, tentando descobrir alguma coisa. E aí nós viemos para o Cidadela. E em Cidadela acontece um fenômeno muito grande. Fernando Peixoto encontra em Reinaldo Loureiro o parceiro ideal para dar vazão à nova arquitetura daquele instante. Então começa a arquitetura da caixa limpa, ou seja, o prisma quadrado, sem nenhum tipo de balanço, sem nada se projetando para fora, o que favorecia as faces dos prédios se transformarem em grandes telas
para que se desenhasse sobre ela uma arquitetura chama aquilo geométrica. arquitetura de Avenida de Vale, que é a arquitetura para ser apreciada com a velocidade, não com o detalhe, né? Não é a arquitetura para o pedestre, mas a arquitetura para quem passa no carro a 60, 70, 80 por hora. Quer dizer, fica um registro subliminar quando você passa de carro. Fica e marca, e eu acho que atendeu, eu acho que respondeu uma expectativa da época, e eu diria assim, trouxe um modelo novo, trouxe uma linguagem nova, né? E de uma certa forma se transformou na identidade da Bahia naquela década. Aquela arquitetura, ela criou a chamada volumetria ótica. Então você via volume e não tinha volume. Aí você disse, sim, ela resolveu, ela criou volume? Não. Mas ela mostrou para o incorporador quanto o volume era importante. Agora, o que aconteceu é que Fernando soube usar com cores. Isso. E muitos seguidores não souberam usar com as cores. Então, o que aconteceu foi que a cidade se viu revestida de edifícios de extremo mau gosto, de desequilíbrio, de harmonia, de tudo mais, em função de pessoas que queriam repetir o modelo dele. Não souberam trabalhar. E não souberam porque não tinham o talento, a capacidade de fazer como ele fez. Exatamente. Parece fácil. Não é. Não é. Não é.